Pessoal, bem-vindos ao Mesa Pro 6. Essa é a nossa cozinha, onde tudo vai acontecer nos próximos vídeos e nesse também. Essa é a nossa primeira receita e hoje eu vou ensinar pra vocês um pão de linguiça. Esse pão é sucesso em qualquer festinha, em qualquer recepção, em qualquer jantar. Ele é super simples de fazer, todo mundo gosta e afinal quem que não gosta de um pão à la italiana com linguiça e erva doce? Esse pão tem dois passos. Primeiro a gente tem que fazer o recheio e depois nós vamos fazer a massa. Eu vou fazer o recheio primeiro, porque ele vai precisar esfriar pra gente poder fazer a massa. Afinal a gente vai juntar ele pra fazer um pão com bastante recheio. Eu separei aqui os ingredientes. A receita vai estar embaixo na descrição do vídeo. Então qualquer dúvida vocês podem mandar uma mensagem na nossa página e ir acompanhando com a receita embaixo. Eu vou usar a erva doce fresca. Pra quem me conhece, esse é um bulbo de funcho. Tem gente que não usa, às vezes é um pouco difícil de encontrar, mas se for nesse supermercado grande, é muito fácil, vai estar lá na prateleira, na parte dos refrigerados. Eu vou usar ele cortado em fatias fininhas. Então eu vou tirar essa partezinha de baixo. Ele tem várias pétalas, então ele vai começar a despetalar um pouco. Mas você pode tentar manter ele todo junto e ir fatiando com a faca fininho. Como ele é muito grande, esse bulbo na verdade é maior do que o normal. Você pode encontrar uns menores. Então eu vou cortar ele no meio, na longitudinal. E aqui vocês vão perceber que ele tem várias folhinhas. Aliás, isso é ótimo também para comer cru na salada. Você pode fatiar ele bem fininho e também fazer uma salada super refrescante para os dias mais quentes. Agora a temperatura aqui em São Paulo deu uma esfriadinha, mas esse pãozinho dá para aquecer a alma. Eu vou cortar ele bem fininho, o mais fininho que eu conseguir ou que vocês conseguirem na faca, tá? Eu vou refogar ele no azeite, na frigideira, e ele vai dar uma murchada. Ele é quase como uma cebola, então ela vai murchar e não vai sobrar muita coisa. Aqui parece que é muito, mas no fim eu vou mostrar o resultado pra vocês. E ele vai ficar super gostoso, quase que desmanchando. E vai ser ótimo, porque no pãozinho ele vai ficar super macio. Quase não dá, é imperceptível no recheio. Fora que tem um gosto sensacional. E vai fazer toda a diferença, porque a erva doce combina muito com linguiça. A linguiça eu vou usar linguiça toscana, mas na verdade vocês podem usar da preferência de vocês. Pode ser calabresa, pode ser portuguesa, vocês é que sabem. Eu acho a toscana a mais gostosa, só que primeiro nós vamos ter que cozinhar ela também, porque não dá pra colocar ela crua, senão ela não vai assar direito, pode até embatumar o nosso pão. Bom, pão não tem muito segredo. Eu tô acostumado a fazer, você de casa não sei se está muito acostumado, mas vocês vão perceber que essa receita é muito simples, porque é praticamente misturar tudo junto. Tem uns truquezinhos no meio, mas ela vale a pena a tentativa, porque o resultado é perfeito. Tanto de aroma, quanto de sabor, quanto de volume. É sensacional. Bom, a minha erva doce está cortada. Eu vou pegar minha frigideira. Já vou acender o fogo. Então, vamos primeiro colocar a erva doce. Opa. E o que ajuda logo no começo é colocar um pouquinho de sal. Esse segredo vale tanto para murchar a erva doce ou para murchar a cebola. Por quê? O sal vai induzir com que o alimento saia a água. Então essa água vai sair e ele vai murchar muito mais rápido. E depois que ela evaporar, ele vai começar a caramelizar. Então dependendo da receita que você for fazer, ela vai ficar meio mais adocicada se você deixar um pouco mais. Ou então vai só dar aquela murchadinha de leve. Eu vou colocar um pouquinho de sal, que também já vai ser importante para o tempero. Todo mundo pensa que colocar por último sal é a melhor coisa, para não errar na mão. Eu acho o seguinte, você pode colocar um pouquinho no começo e se precisar colocar no final. Mas cozinhar totalmente sem sal não dá certo, gente, porque a comida não pega gosto, ela não absorve sabor nenhum. Então eu acho meio besteira se colocar sal só no fim. Junto com a erva doce, eu vou colocar uma cebola, também picadinha bem fininha. Esse corte chama julienne.
Então eu vou colocar ela bem fininha pra dar um sabor a mais. Se você não gosta de cebola, não precisa colocar cebola. E também, se você não gosta de erva doce, você pode fazer o pãozinho só com linguiça, só aumentar a quantidade de linguiça. Vamos lá, bem fininha. Você vê que essa cebola não é muito grande, eu só quero dar um toque mais especial no nosso pão. Vem pra frigideira. Vou pegar uma colher também para auxiliar. E ela vai ficar uns bons minutinhos aqui. Tem que ter muita paciência. Eu tô começando com o fogo um pouco forte para dar uma aquecida no meu alimento. Mas logo logo eu vou diminuir, porque senão ela vai começar a queimar embaixo e não vai cozinhar em cima. Então é só para dar o start para aquecer toda a erva doce. Bom, um olho no peixe e um olho no gato. Vamos fazer a linguiça. A linguiça também, o processo é simples. Aqui tá minha linguiça toscana. Eu vou dar uma furada na linguiça. Por quê? Porque primeiro eu vou cozinhar a linguiça. Eu não vou fritar ela direto. Então eu dou uma espetada nela. Pra quê? Pra água ir entrando e cozinhando por igual e dando aquela derretida na gordura que já é própria da carne de porco. Se você não gosta de linguiça suína, pode ser de frango ou também de outro animal, se você preferir. Bom, coloco aqui, boto uma aguinha. Eu vou colocar uma água morna para dar uma acelerada no processo. Não precisa encher de água, só cobrir a linguiça já tá ótimo. Boto lá no fogo aqui do lado da minha erva doce. Fogo no máximo. Vamos esperar ferver. A linguiça vai começar a mudar de cor. Vai ficar meio esbranquiçada. E quando ela ficar durinha, vocês vão saber que é o ponto de que ela já tá cozida. Ó, a minha erva doce já tá mais murchinha. Olha como ela tá soltando água. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma aguinha aqui no fundo da frigideira. E agora eu de repente até posso baixar meu fogo. Posso colocar uma tampa para agilizar o processo. Já que eu vou fazer quase como uma incubadora no vapor, ela vai também fazer um pouquinho mais rápido esse processo de murchar a erva doce. Bom, esse é o primeiro processo do nosso pão. Eu vou dar um tempinho para essa erva doce murchar e a linguiça tá pronta. E já volto com vocês pro próximo passo. Oi gente, enquanto a gente espera a linguiça cozinhar e a erva doce diminuir, eu vou dar uma dica importantíssima para todo mundo que eu aprendi de receber os amigos e a família aqui em casa. Sempre que você for convidado para ir jantar, ir tomar um lanche, tomar um café na casa de alguém, é sempre legal você perguntar se não quer que você contribua com alguma coisa. Se for amigo ou parente, levar uma sobremesa, ou um canapé, ou as bebidas, alguma coisa. É muito legal, porque a pessoa já está se preocupando em te receber, já vai fazer ou comprar as coisas. É legal fazer isso. Se você não tem intimidade, a primeira vez que você vai na casa da pessoa, não pergunta nada e leva alguma coisa que a pessoa vai gostar, ou que ela gosta, você já sabe que ela goste. Um vaso de flor, uma garrafa de vinho ou de whisky, uma caixa de bombons, ou alguma coisa para casa, enfim. Isso é muito simpático e convém todo mundo seguir essa regrinha básica aí, tá bom? Eu acho que agora já tá bom, não tá? Ainda vai mais um pouquinho, não tá totalmente murcha da maneira que a gente quer. Então vamos deixar ela cozinhar mais um pouquinho. Bom gente, enquanto o recheio tá terminando, eu vou começar a fazer a massa do pão de linguiça. Eu vou usar o fermento em pó, mas é fermento biológico, tá? Esse fermento é um pouquinho diferente daquele de cubinho, então tem o truque pra dar uma ativada nele. Eu vou colocar ele numa tigela, vou colocar um pouquinho de açúcar
Vou colocar um pouquinho de leite morno. Dar uma mexida. E fazer um mingauzinho com um pouco da farinha da própria receita. Essas quantidades não precisam ser pesadas. É só colocar para fazer um mingauzinho. O leite morno e o açúcar vão ajudar a ativar o fermento e o teu pão vai crescer um pouquinho mais rápido. Vamos dar uma mexida. Não precisa deixar descansar, não precisa deixar crescer esse mingau. É simplesmente para dar ativada no fermento mesmo. Pronto, o fermento está quase todo misturado, ó, como vocês podem ver. Se ficar uns gruminhos não tem problema, porque a gente vai trabalhar a massa daqui a pouco. Então pronto. Agora eu vou começar a adicionar o resto da receita. Os ovos. O azeite. Da receita total eu vou colocar só as 4 colheres, porque o resto eu vou usar para untar a forma. Então dou uma mexida novamente. Por enquanto eu tô mexendo com a colher, mas daqui a pouco nós vamos colocar a mão na massa. Vou mexer. E colocando um pouquinho mais o leite, pelo menos metade desse leite. Todo o leite tá morno, tá, gente? Percebeu que eu esquentei o leite inteiro. Isso pra dar uma agilizada no processo mesmo. Só não pode estar fervendo, senão você vai matar o teu fermento. Daí teu pão não vai crescer e não vai dar certo. Bom, bota o leite. Vamos botar um pouquinho da farinha. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho do leite. Já bota tudo então. Mais farinha. Mais farinha. Ó, a nossa linguiça já tá quase boa, gente. Enquanto eu tô misturando o resto da farinha, dá uma olhada como ela já tá esbranquiçada, que nem eu falei pra vocês. Isso quer dizer que ela já tá totalmente cozida no meinho. Vou desligar e já vou tirar da água. A nossa erva doce também já tá muito boa. Lembra daquele monte de volume que eu fiz pra vocês, ó? Agora já não tem quase nada. Ela já deu uma boa de uma murchada, uma cozinhada e já tá temperada. Então, vou desligar. Vamos voltar a fazer a massa. Vou colocar o restinho do açúcar que tinha. Vou colocar uma pitadinha de sal, porque pão sem sal não dá, né? Sal. Misturar mais um pouquinho. Tá muito líquida, então não adianta jogar ela na pedra, porque ela vai fazer uma baita de uma sujeira na minha bancada de trabalho. Então vou misturar mais um pouco de farinha, mas ó, como ela já começa a dar cor. Mais farinha. Gente, receita de pão é muito visual e muito tátil. O que significa que nem sempre todas as quantidades são as que vão na receita. Porque o que pode variar? Pode variar o tamanho do ovo, pode variar a quantidade de azeite que você mede com a sua colher. Então assim, quanto mais padrão você conseguir fazer, tendo esses medidores que são essenciais na cozinha, tanto de xícara quanto de colher, melhor. Porque a tua receita vai sair igualzinha a minha que você tá vendo. Bom, vou jogar aqui na pedra. Ó, a minha massinha já tá bem mais fácil pra trabalhar. Essa massa é ótima, gente. Vocês vão aprovar aí em casa. Tanto pra fazer, quanto pra comer depois. Vou colocar o resto da farinha. Bom, essa é a farinha que eu pesei antes de começar a receita e que tá aí embaixo. Se precisar, nós vamos colocar mais um pouquinho, mas eu acho que não vai ser necessário. Pelo visto aqui, como eu tô trabalhando, olha como ela já tá desgrudando da bancada. E daqui a pouco ela vai começar a desgrudar na minha mão. Eu tenho fé.
Vamos lá. Trabalha um pouquinho. Ela tá um pouco grudenta, mas por quê? Porque na minha mão já tá cheia de farinha também. Então, dou uma limpadinha na minha mão. E voltamos pra massa. Bom, essa massa precisa de uma sovada. E eu vou ensinar vocês como sovar. A maneira mais fácil e mais rápida. Sovar o que é? Desenvolver a cadeia de glúten para o pão ficar fofinho. Eu vou fazer da seguinte maneira. Com a palma da minha mão, eu escorrego ela para direita e com a outra eu vou para a esquerda. Então, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Eu vou sovar mais ou menos por uns 7, 8 minutos. E daí eu já volto para mostrar o resultado para vocês. Bom, gente, voltei aqui só para dizer para vocês que eu tive que parar pra lavar a minha mão porque a massa tava grudando. Mas na verdade não é a massa, era a minha mão que tava cheia da massa que eu tava misturando. Então olha, tá desgrudando, a massa tá grudando um pouquinho na bancada. Se acontecer isso, vocês se sentirem desconfortáveis e achar que tá muito difícil, pega um punhadinho de farinha, coloca na bancada e vamos voltar a fazer daquele jeito que eu tinha explicado pra vocês. Direita, esquerda. E cá vou eu sovar mais uns 4 minutinhos, então eu já volto. Bom, gente, terminei de sovar a massa. Ela ainda ficou meio grudadinha, mas o ponto dela é assim mesmo, ó. Mas ela tá bem homogênea, não tem gruminho de nada. Se eu apertar um pouquinho, vocês vão perceber que ela volta. Vocês podem fazer esse teste em casa. Por quê? Porque o fermento já tá ativo. Então o que acontece? Ele já tá produzindo gás para esse pão crescer. Então quando eu aperto, quando eu pressiono, ela volta lentamente. Ó, ela volta lentamente. Então isso quer dizer que a massa tá ok. Bom, tá grudando um pouquinho, mas que nem eu disse pra vocês, é normal. Vou voltar ela pro bowl, cobrir com um paninho e deixar ela fermentar pelo menos uns 10 minutinhos, enquanto eu finalizo o recheio. Pra ajudar na fermentação, como eu moro em apartamento, vou ligar o forno, que vai fazer um calorzinho bem aqui na cozinha. Então já vai ajudar ao pãozinho crescer mais rápido. Vamos à linguiça. Só lavar a mão para tirar esse resto de massa. Essa linguiça nós vamos escorrer a água. Vamos cortar ela em rodelas e misturar com a erva doce. Esse bulbo de erva doce é um pouco grande, que nem eu disse pra vocês no começo da receita. Então provavelmente nós não vamos usar todo. Vou usar pelo menos 1/3 desse recheio que deu, mas eu já mostro pra vocês a quantidade certa. Vamos lá. Tábua. Aqui. Vamos lá, escorre linguiça. Eu não vou nem dar uma dourada na linguiça, porque ela vai no meio do pão. Então nem vai ser necessário, já que o pão vai assar e ela vai acabar assando junto. Então, vou cortar ela em fatia o mais fino que eu conseguir. Você pode cortar em cubo, pode cortar em fatia do jeito que você quiser. Eu vou colocar em fatia porque eu quero que elas fiquem grandes na hora que a gente cortar o pão. Corta, corta. Bom, enquanto eu termino de cortar a linguiça, vou fazer um break pro pão crescer e volto pra gente misturar o recheio. Bom, gente, voltei pra terminar essa receita. Foi fácil, não foi? Eu sei que foi um pouquinho demorado, mas vai valer a pena no final. Posso prometer pra vocês. Bom, meu pãozinho tá aqui, ele não vai crescer muito em 10 minutos. Mas mesmo assim, vou dar uma esticadinha na massa. Botar a linguiça. Tente deixar a linguiça o mais frio possível que vocês conseguirem, tá? Pra evitar que o pão fique meio encruado. Bom, mistura a linguiça. E mistura a erva doce. A erva doce eu tinha falado pra vocês que era muita. Então eu vou colocar um pouquinho mais da metade dessa erva doce com a cebola. Misturar com o pão. É assim mesmo, gente. Parece que não vai dar certo, mas vai ficar um espetáculo. Bom,
Fura. Mesmo que ele não entre todo na massa, você pode colocar ele no meio, dar uma fechada, colocar um pouquinho mais de linguiça, fecha. Fecha ele. E vamos colocar umas rodelas de linguiça por cima pra dar decorada. Essa massa, ela vai bastante azeite. Mas eu ainda vou fazer um fundo de azeite na forma. Vamos lá. Passo um azeite. Pincelzinho. Ela já é antiaderente, mas só pra garantir dá aquele sabor a mais. Se eu deixar ela virada, essa erva doce vai ficar toda pra baixo. E ela vai fazer uma camadinha bem úmida no fundo. Eu posso colocar ela pra cima também. E daí ela vai ficar uma base um pouquinho mais sólida embaixo, o que vai facilitar pra cortar. Então vou fazer dessa maneira. Ó, botei aqui, dou uma espalhada com a mão. E vou colocar o resto das linguiças por cima. Bota a linguiça. Espalha ele com a mão. Põe esse finzinho também. Bom, forma redonda ou forma quadrada, não importa tanto. Só vai mudar o formato do pão. Vou finalizar com um pouquinho de sal em cima. Sal grosso batidinho com martelo de carne. Aqui eu tenho flor de sal, que é um sal um pouquinho mais especial, para dar aquele toque de requinte no final. Meu forno já tá ligado no máximo. Eu vou colocar ele no médio baixo para assar esse pão. Um pouquinho de azeite por cima. E vou lá. Bom, te vejo quando o pãozinho estiver assado, tá? Bom, minha gente, voltei. Nosso pãozinho já tá perfeito no forno e eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá, vamos ver o resultado. Aqui o resultado. Olha que delícia. Aquela linguicinha deu uma tostada. O pão assou. Dá pra ver os grãozinhos de sal. E não tem problema mesmo que ele tenha crescido desigual. Porque dá todo o charme, né, de cozinha caseira. Vamos lá, essa é uma forma de alho desmontável. Peraí. Vamos lá, tá grudadinho desse lado. É onde tem o parafuso, né? Com paciência, a gente solta. Tá aí, gente. E agora, A estrela da direto noite. pra mesa. Gente, a gente tá aqui com o pão pronto. O cheiro tá inacreditável, não dá nem pra aguentar. Espero que vocês tenham gostado da receita, das dicas. Curtam a nossa página no Facebook, Mesa Pro 6. Curtam o nosso canal no YouTube. E sigam a gente no Instagram. A gente vai postar todas as fotos, receitas e tudo mais. E agora a gente vai comer com os nossos convidados. Quer que eu te sirva? Gente, olha como ficou. Até o próximo. Bom apetite.